Quando você, por jogos consecutivos, repete o mesmo esquema tático, mesmo quando os resultados não vêm, diz muito mais sobre a sua limitação do que a limitação do elenco em si. Uma derrota que eu coloco na conta do Dorival e, com certeza, no nervosismo inexplicável dos jogadores do Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que eu não estava nem um pouco empolgado para uma vitória do Corinthians. Não estava confiante a ponto de cravar uma vitória do Corinthians, mas com certeza, no pior dos cenários, eu não veria o Corinthians tomando 3 gols do Santos. Novamente, o Corinthians repete um esquema tático que não funciona. Não funcionou contra o Internacional, não tem funcionado nos últimos jogos, principalmente em relação às peças que atuaram hoje. Eu não sei baseado em que ele acredita que esse esquema tático funciona, porque peça com qualidade técnica para exercer o que ele quer, a gente não tem. Esse esquema tático não funcionou contra o Internacional, não tem motivos para acreditar que funcionaria aqui. O Corinthians novamente veio com 3-5-2, 3 zagueiros ali com o Anrileri improvisado de zagueiro, fazendo aquela transição dependendo da posse de bola. Quando o Corinthians tinha a posse de bola, os laterais avançavam, o Mateuzinho e o Hugo. Que dupla de lateral, né? Meu Deus do céu. Eles avançavam e o Corinthians ficava ali com a linha de 3. Quando o Corinthians não tinha bola, quando era atacado, eles recuavam e o Corinthians novamente fazia o 5-3-2. O esquema tático que já vem ficando cada vez mais manjado pelos adversários e o Dorival ali, na sua brilhante ideia de esquecer que dá pra fazer o feijão com arroz, ele sempre quer inovar nesse esquema tático e sempre dá ruim, sempre dá merda. Eu nunca vi, desde que o Dorival começou a inventar esse time com essa escalação, com esse esquema tático funcionar. E aí eu também não vou isentar os jogadores não, tá? O Dorival errou ao não corrigir. Eu sei, ele não tava ali na beira do campo, né? Ele tava suspenso. Mas foi ele. Quem escala o time é ele. O filho dele só tá ali pra receber ordens. Basicamente é isso, tá? Mas eu não vou perdoar os jogadores do Corinthians que foram péssimos. Péssimos novamente. O jogo começa daquele jeito que não dá pra saber se o time vai jogar bem ou não. O Santos, obviamente, por estar em casa, começa tentando atacar, pressionando ali o setor defensivo do Corinthians. Óbvio, tá em casa, vai tentar jogar na pressão, e foi o que aconteceu. Aos 4 minutos, o Zé Rafael, o ex-porco, o Zé Rafael, numa jogada de escanteio, cabeceia livre e faz o gol. E eu espero que não tenha nenhum corintiano culpando o Felipe Longo por esse gol, tá? Em câmera lenta, e aí a transmissão ali na GETV reprisou várias e várias vezes ali aquele lance em câmera lenta. Parece muito defensável quando tá em câmera lenta. Não foi defensável, gente. Assim como o Hugo lá no amistoso contra o Japão, foi uma bola queima-roupa. Não dá pra defender aquela bola. Eu não vou culpar o Felipe Longo por isso, tá? A partir daí o Corinthians se desmantela completamente. Tenta dar um equilíbrio ali na partida, mas todo mundo muito mal. Parecendo que estava enfrentando o Real Madrid, o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes. Horrível o Corinthians. Errando passes infantis, fáceis. Maicon ruim. O Ranieri estava péssimo no primeiro tempo. Maicon mal. Anrileri e Hugo, eu não preciso nem falar pra vocês, que vocês já sabem qual que é a qualidade desses jogadores, né? Todo mundo muito mal. Todo mundo muito mal. O Guinegão, tudo que tentava errava, pisava. E o Corinthians, quando começa a ficar em choque desse jeito, o Corinthians começa a ficar muito faltoso, muito maldoso. E isso aí ficou claro em todas as jogadas. Eles entravam de sola, pegavam mais pesado. Enfim, o meu medo naquele momento era alguma expulsão do Corinthians. Porque o Corinthians estava extremamente nervoso, errando passes infantis e sendo extremamente violento no jogo. O Corinthians não conseguia dominar de ninguém. Eu não tava nem falando, gente, vamos lá. Eu não quero que o Corinthians domine a partida. O Corinthians só precisava ter um controle de bola. Parar, respirar, levantar a cabeça, jogar, tocar bola. Não conseguia. Muito em função do esquema tático, tá? Mas vamos lá. Esse esquema tático que o Dorival ama utilizar, né, que é o 3-5-2 com transição de 5-3-2, enfim, ele gosta de fazer isso, né? Esse esquema tático, quando os laterais que apoiam ali o setor ofensivo, quando o Corinthians está com a bola, quando esses laterais jogam mal, a gente só depende de um jogador para esse esquema tático funcionar minimamente. O armador, o criador de jogadas, que nesse caso era o Breno Bidon. O Bidon estava extremamente marcado no jogo e não conseguia fazer absolutamente nada. Ou seja, o Corinthians morreu na partida. O primeiro tempo foi 2-0 com um golaço ali dos 40 minutos do Barreal, um golaço.
pelo amor de Deus, foi um golaço. Obviamente não tem como culpar o Felipe Longo, né? Toda vez que o Corinthians tem estreia de goleiro, acontece algo bizarro, né? O Walter, na época que jogava também, ele só tomava golaço. Quando ele substituiu o Cássio, era golaço que ele ia tomar, eu tinha certeza. E mais uma vez, o Corinthians, quando estreia aí um goleiro, o Felipe Longo da base, acabou estreando e tomou um golaço ali no Barreal aos 40 minutos. É isso, 2-0, na minha opinião, saiu barato. E aí o que você pensa? Vamos lá. Tenta pensar com a cabeça do Dorival, tá? O seu time claramente não conseguiu se adaptar a esse esquema de 3-5-2 com transição de 5-3-2. Os jogadores muito mal. O que você pensa? Eu preciso desfazer esse esquema tático com peças. Porque não tava funcionando. Por qual razão e motivo ele não colocou Memphis e Garro? É contenção de carga. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá perdendo de 2-0, você vai ficar pensando em contenção de carga. Bota força máxima, a gente precisa reverter esse resultado. O Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Eu não tava falando pra ganhar, não. Podia empatar esse jogo. Pontua. Se a gente consegue tirar alguma coisa positiva desse jogo, com certeza foi a entrada do André. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas ele era o único jogador que, sabe, quando tá tudo dando errado, tá tudo mal, o Corinthians tá péssimo, o jogo tá horrível, e aí tem um jogador que começa a fazer o mínimo. Eu nem tô falando, ele nem tava fazendo jogadas geniais, é fazer o mínimo, que é levantar a cabeça, olhar e tocar corretamente, achar buracos na defesa. O André tava fazendo isso. Foi a primeira vez que eu vejo o André tomando a responsabilidade pra si, né? Ele pegava a bola muito mais que o Breno Bidon. O Bidon tava sendo marcado, obviamente, mas o André, ele era um jogador de mais esperança quando ele entrou ali no segundo tempo do que o Breno Bidon. Esse foi o cenário do segundo tempo. O Corinthians volta desse jeito, né? Com o André ali despontando, sendo o único respiro lógico do Corinthians no momento. E aí, de forma extremamente infantil, o Bidon, que não vinha bem na partida, faz um pênalti no Zé Rafael. E aí, gente, é complicado ficar culpando nessas horas, mas assim, o Bidon já não é mais um moleque inexperiente, né? Ele tem atuado constantemente pelo Corinthians, a gente já pode dizer que ele é uma peça, talvez, se não titular, no mínimo briga pela titularidade ali no Corinthians. Não dá pra fazer esse tipo de pênalti. Vamos ser sinceros. Mas o Zé Rafael puxou antes. Pelo amor de Deus, gente. Ele agarrou a perna. Como que você agarra a perna de qualquer tipo de jogador adversário ali dentro da área? Não se faz isso, pelo amor de Deus. Deu uma de Kaká. O Breno Bidon deu uma de Kaká ali na zaga. E, enfim, o juiz deu pênalti. Óbvio, pênalti claro. Não tem nem como a gente contestar esse pênalti. E o Rollheiser, sei lá qual é o nome daquele jogador argentino, foi lá converter o pênalti no canto esquerdo do Felipe Longo. Novamente, não tinha nem o que fazer, o Felipe Longo acabou tomando gol. E aí, 3-0, pra mim, cenário de terra arrasada. Naquele momento em diante eu falei, bom, o que vier daqui pra mim é lucro. E aí, obviamente, novamente, né, o André, o único jogador ali que tava dando um respiro na partida, tentando fazer alguma coisa, criar alguma coisa. O escanteio que originou o gol do Ranieri surgiu de uma jogada do André. Não sei se você reparou, mas basicamente surgiu de uma jogada do André. Dominou muito bem a bola, tirou do Santos com um jogo de corpo, jogou ali pro Mateuzinho, tentou o cruzamento e ganhou o escanteio. O Corinthians cobra o escanteio e o Ranieri consegue diminuir 3-1 pro Santos. E aí, o que você pensa? Na hora, bota Garro e Memphis pra tentar reverter, colocando o Santos um pouco tenso, nervoso, forçando o Santos a errar passe. Não, ele simplesmente falou assim, fizemos gol, acho que dá pra fazer mais um antes deles entrarem. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Parece que falta vontade de ganhar o jogo. Tá faltando vontade até do treinador. Se falta vontade do treinador, o que a gente pode fazer dentro de campo? O que o jogador pode fazer dentro de campo? Nada. Se nem o treinador quer ganhar o jogo. Enfim, basicamente foi isso. E aí depois entra Garro e Memphis ali por volta de 18 a 20 minutos. O Memphis e o Garro entram. E aí quando fez essas mudanças, nos primeiros toques de bola do Memphis e do Garro, você vê a qualidade que esses jogadores têm. Então, se esses jogadores tivessem mais minutos dentro desse jogo, poderia ter sido um jogo diferente, e eu acredito que teria sido um jogo diferente. Venceríamos a partida? Muito improvável. Mas com certeza teríamos um desempenho, um rendimento muito melhor do que foi, e talvez um empate poderia ser bem possível. O Memphis, as bolas que pegou, ele tentava ajudar, dá pra ver que ele tem qualidade, mas errou também. Acho que o Garro também errou. Enfim, não dá pra jogar os caras que estão voltando agora, então é isso. Se eu pudesse dar um destaque positivo, com certeza no jogo seria o André. Mesmo sendo um jogador extremamente inexperiente, jovem, foi a única luz ali no setor ofensivo e que dava até suporte ali na zaga. Então o André pra mim foi o destaque positivo do jogo.
E o destaque negativo fica até difícil saber, mas eu com certeza colocaria o destaque negativo pro Henry, que tudo que tentou, errava, logo no comecinho no segundo tempo, lá depois de ele ter jogado um péssimo primeiro tempo, no começo do segundo tempo, a primeira bola que cai pra ele domina mal só pela lateral. Então, destaque negativo do jogo, o Michael jogou muito mal também, tá? Mas eu acho que vai pro Henry aí pela péssima partida. Corinthians perde mais uma no campeonato, perde um clássico, e agora é tentar ver se a gente consegue ter um time titular mais eficaz ou mais talentoso tático e tecnicamente, para ver se as borradas do Dorival não influenciam tanto, né? Noite difícil e agora é torcer pro Corinthians pelo menos tentar ganhar o próximo jogo. Muito obrigado e até o próximo pós-jogo.